Olá, este é o programa OAB na TV da 12ª subseção, que abrange os municípios de Jardinópolis, Ribeirão Preto, Serrana, Cravinho, São Simão e Santa Rosa de Viterbo. Este programa tem o apoio cultural do Centro Universitário Estácio Uniceb. No programa de hoje nós vamos falar de recuperação judicial e para isso nós trouxemos o advogado e professor Dr. André Geia. Professor, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Eduardo, muito obrigado pela oportunidade e de tratarmos um tema extremamente relevante no momento que nós estamos vivendo na economia nacional, não é verdade? Bom, eu gostaria que a gente começasse conceituando o que é a recuperação judicial e quais as diferenças da recuperação para a antiga concordata. Então, eu costumo falar que esse instituto da recuperação judicial extrajudicial e o próprio instituto da falência, tratados na Lei 11.101 de 2005, não tem um perfil próximo da antiga falência e concordata. São institutos, sob a nossa ótica, extremamente mais dinâmicos. E mesmo no processo falimentar, nós temos a perspectiva de recuperar a atividade econômica desenvolvida pelo sujeito empresário, sociedade empresária ou EIRELI, ao passo que na legislação anterior a falência ela tinha um cunho eminentemente liquidatório. Em relação à recuperação e à concordata, a distância também é imensa. O antigo Instituto da Concordata, ele era extremamente estreito em perspectivas de proporcionar ao devedor, na época comerciante ou sociedade comercial, de efetivamente recuperar, superar a crise econômico-financeira pela qual ele atravessava naquele momento em que necessitava socorrer-se do Instituto da Concordata. Um limite importante que existia na antiga concordata é em relação aos credores submetidos aos efeitos da concordata, que então, na época, eram apenas os credores quirografários. E também outro limite importante é o limite temporal. Nós tínhamos o prazo máximo para que o devedor pudesse pagar os seus credores de 24 meses. Isso a gente sabe que é prazo extremamente insuficiente para que o devedor possa cumprir os seus compromissos com os seus credores e realmente se recuperar e retornar com fôlego no mercado. A atual recuperação, que é dividida em recuperação judicial e recuperação extrajudicial, apresenta um perfil muito mais dinâmico, na medida em que proporciona entre devedor que pediu a recuperação e o seu universo de credores submetidos aos efeitos do plano, uma tratativa, uma negociação dinâmica que a antiga concordata não propiciava. Ela era, na verdade, uma imposição legal aos credores de uma proposta do devedor. Agora não, nós temos uma perspectiva de negociação entre devedor, que apresenta um plano de recuperação aos seus credores, e os credores que irão avaliar a viabilidade, as perspectivas e se realmente aquele plano apresentado pelo devedor atende aos interesses da coletividade de credores e também aos interesses sociais, que é um foco extremamente importante da nova lei. O que é exatamente a recuperação extrajudicial? E eu gostaria de saber, no teu entender, ela tem sido pouco utilizada? Então, nós temos dois mecanismos de recuperação, a judicial e a extrajudicial. Existem algumas diferenças significativas, Dentre elas, nós podemos destacar a intervenção do judiciário. A recuperação extrajudicial, nós temos visto pouca utilização, eu acredito até por falta de cultura de se utilizar de mecanismos extrajudiciais para a resolução de conflitos. Nós temos uma cultura de ter que o judiciário resolver todas as questões. E o mecanismo de recuperação extrajudicial, ele tem o seu início fora do judiciário, fora da intervenção do judiciário, na medida em que o devedor apresenta um plano para os seus credores e esse plano será acolhido ou não por estes credores. Na medida em que os credores vão anuir a esse plano de recuperação extrajudicial, só na fase homologatória é que nós iremos buscar o judiciário para a homologação daquele plano. E a partir daí, aquele plano homologado judicialmente passa a ser um título executivo judicial. E se não for levado à homologação judicial, ele fica sob a perspectiva de um plano de recuperação extrajudicial, tornando aquele instrumento de plano um documento que lhe proporciona um título executivo extrajudicial. Então é possível até prescindir-se da ida ao judiciário ao utilizar-se do plano de recuperação extrajudicial. Bom, agora vamos falar então da mais utilizada, que seria a recuperação judicial. Quais são os requisitos para se obter o deferimento? Então, o artigo 48 da Lei de Recuperação judicial,
ele estabelece vários requisitos. O que nós podemos destacar, primeiro deles, é que o devedor, empresário, sociedade empresária ou EIRELI, exerça atividade de forma regular. Então, tem que estar regularmente inscrito na junta comercial, coisa que na falência ele pode postular a falência estando com a sua atividade irregular ou de fato. Na recuperação, uma condição primeira ou primária é que ele comprove a regularidade da sua atividade econômica. Um outro elemento é que essa atividade econômica esteja regular há pelo menos 2 anos. Então, ele tem que estar exercendo aquela atividade regularmente há pelo menos 2 anos. Além desses requisitos, que estão no caput do 48, nós temos nos incisos do artigo 48 alguns outros requisitos, dentre eles não ser falido, ou se for falido, já ter ocorrido a extinção das suas obrigações, nos termos da lei falimentar, lá no artigo 158, ele fala das hipóteses de extinção das obrigações do falido, não ter obtido o plano ou não ter se beneficiado da concessão de recuperação nos últimos 5 anos, né? E uma modificação importante que foi introduzida agora recentemente pela Lei Complementar 147, agora de agosto, que estabeleceu a redução do prazo para o devedor, microempresário, ou empresário de pequeno porte, que outrora tinha o prazo de intervalo de 8 anos para requerer nova recuperação, esse prazo passou também a 5 anos. A questão de certidão de débitos fiscais. Tem algumas decisões concedendo a recuperação, mesmo sem apresentação das certidões. Qual é a análise que o senhor faz? Eu costumo falar o seguinte, Eduardo, a recuperação ela traz um sacrifício coletivo dos credores para que aquele devedor possa superar a crise econômico-financeira. Então, o legislador cria um sacrifício dos credores, toda aquela comunhão dos credores em encontrar um mecanismo para que o devedor possa se recuperar, e falta o papel do Estado, né? Que o crédito tributário ele não sofre os efeitos da recuperação. E um outro problema, vem a legislação falimentar e recuperacional e diz o seguinte, que o juiz, ao homologar o plano, deverá exigir a apresentação das certidões negativas de débito com a Fazenda. A exigência tem sido atenuada pelo Judiciário na medida em que não há na legislação infraconstitucional, em relação à questão tributária, uma perspectiva de um parcelamento dos débitos tributários do devedor que está em recuperação. Então, tem se prescindido, na homologação do plano, na minha opinião, acertadamente, né, da apresentação das certidões. Então, o juiz não está ficando adstrito a homologar somente com a apresentação da certidão. Aliás, se assim fosse, não haveria homologação da grande maioria dos planos que são levados ao judiciário para homologação. Professor, o que é o plano de recuperação judicial e o que tem que conter esse plano? Então, o plano de recuperação judicial é uma figura extremamente importante. Eu costumo falar que é o coração da recuperação. É através do plano de recuperação que o devedor vai apresentar aos seus credores uma proposta global de pagamento, de condições de pagamento, de reestruturação da sua atividade, né, para os seus credores. O artigo 50 da Lei de Recuperação e Falências, ele estabelece lá um rol exemplificativo de posturas e de mecanismos que o devedor poderá inserir no plano de recuperação para superar a crise econômico-financeira que ele se encontra. Como, por exemplo, a criação de sociedade, a admissão dos credores como sócios, os empregados como sócios da sociedade, transformação, fusão, abertura de capital da sociedade, alteração na administração, enfim, remissão da dívida total ou parcial, parcelamento dos débitos para com os credores, não limitado como na antiga concordata, em 24 meses. Hoje o devedor vai apresentar um plano de pagamento que pode ser extremamente longo, desde que seja viável para que ele cumpra e desde que também esse plano seja, no caso, na Assembleia de Credores, aprovado por aquele universo de credores na forma que a lei estabelece. E o que é a Assembleia de Credores? Qual é a finalidade? Eu costumo falar que a Assembleia de Credores ela é o órgão máximo dentro do processo de recuperação. O plano só irá, isso é importante, viu, Eduardo? O plano só irá para a Assembleia de Credores se houver objeção apresentada pelos credores. O devedor, quando requer a recuperação judicial, o juiz, ao deferir o processamento da recuperação judicial,
estabelece um prazo de 60 dias para que o devedor apresente o plano de recuperação judicial. Apresentado o plano de recuperação judicial, os credores serão intimados para que no prazo de 30 dias apresente objeção ou não a esse plano. Não apresentada objeção por nenhum credor, pressupõe que o plano foi, na forma apresentada, aprovado. Então, aí não tem a instalação da Assembleia Geral de Credores. Havendo objeção, que é uma simples petição direcionada ao juízo onde tramita o processo de recuperação, dizendo que não concorda com o plano, este ato ele vai fomentar a necessidade de convocação de uma Assembleia Geral de Credores, onde será ali na Assembleia deliberado sobre o plano, que poderá ser aprovado, poderá ser rejeitado, poderá ser apresentada modificação ao plano, poderá ser feita desistência do plano. Então, ali na Assembleia, ela é soberana no sentido de deliberar sobre aquele plano apresentado pelo devedor. Se houver a rejeição do plano, decreta falência ou não? Isso, uma consequência natural da rejeição do plano é a decretação da falência. Os credores rejeitando o plano, o processo vai para o juiz e ele decretará a falência automaticamente na medida em que aquela proposta pelo devedor não foi aceita pelos credores. Mas pode ver a emenda desse plano? Pode, isso é o que ocorre na maioria das vezes. Às vezes o devedor apresenta um plano que naquele plano não atende às necessidades dos credores. Os credores podem sugerir ao devedor que reformule esse plano. E aí, Eduardo, que eu acho que é a grande dinâmica desse processo de recuperação judicial, né? Permitir essa discussão até que se encontre um mecanismo capaz de conciliar os interesses do devedor com os interesses dos credores. Então, a modificação do plano é o que sempre ocorre, na medida em que o plano, muitas vezes apresentado nesse primeiro momento, pode não atender aos interesses dos credores. E essa negociação que eu acho que é a importância da dinâmica desse processo de recuperação, que nós não tínhamos nada semelhante na antiga concordata. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornamos. Estamos de volta com o programa OAB na TV da 12ª subseção, que tem o apoio cultural do Centro Universitário Estácio Uniceb. Hoje nós estamos conversando com o professor e advogado André Geia sobre recuperação judicial. Bom, voltando ao nosso assunto, né, do primeiro bloco, como é que funciona essa Assembleia de Credores? Assim, como é que é a divisão, o direito a voto dentro dessa Assembleia? Então, a lei de falências e recuperação, ela divide, no caso da recuperação judicial, os credores em categorias. Então, eles vão votar dentro da categoria ou da classe de credores. A lei complementar, como nós falamos, 147 agora, de agosto, ela acrescentou às antigas 3 classes de credores uma nova classe de credores. Então, nós temos a classe dos credores trabalhistas e acidente de trabalho, os credores com garantia real, os credores quirografários com privilégio especial, privilégio geral, subordinados, e agora a nova classe de credores composta pelos credores microempresários e empresas de pequeno porte. Essa mudança, eu acredito que a médio prazo vai trazer uma perspectiva diferente na questão da deliberação dos credores microempresários e empresários de pequeno porte. Esses credores, quando da tomada de votação, porque o que acontece, Eduardo? Só para a gente esclarecer bem. O crédito trabalhista e agora os créditos de microempresários, empresários de pequeno porte, votam por cabeça, independentemente do valor do crédito. Já as outras 2 classes, que são garantia real e os credores quirografários e demais credores submetidos aos efeitos da concordata, nós tomamos 2 votações, 2 critérios de votação, um por cabeça e um por valor do crédito. O que acontecia com esse microempresário e empresário de pequeno porte? Quando a tomada fosse levada em conta o valor do crédito, o crédito somado deles era, às vezes, muito pequeno para fazer frente aos grandes credores, às grandes corporações, às grandes instituições financeiras que acabavam tendo um peso significativo na deliberação. Ao deslocar-se esses 2 grupos de credores, microempresários e empresários de pequeno porte, para uma nova classe, deu-se a esse grupo, uma força que ele não tinha quando ele votava junto com os credores, por exemplo, quirografários. Então, acreditamos que
nas próximas assembleias e nessas assembleias de credores que estão sendo realizadas, as articulações do devedor com os credores vai ser feita de forma diferente. Um respeito a esses microempresários e aos empresários de pequeno porte, que às vezes ficavam alijados do processo de deliberação na Assembleia. Então, dependendo da categoria, vota só por cabeça e vota por cabeça e por valor do crédito. Bom, nós vamos entrar agora na questão mais polêmica a respeito da recuperação judicial, que é justamente a respeito da soberania das decisões da Assembleia de Credores. Até então vinha se decidindo que era absolutamente soberana, e aí algumas decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo começou a mudar isso, e agora já tem algumas decisões também do Superior Tribunal de Justiça falando que fica, sim, submetido ao controle judicial as deliberações da Assembleia de Credores. Essa é uma questão muito polêmica, eu queria saber a tua opinião. Realmente, Eduardo, essa aí tem dado muita discussão aí no judiciário, entre os doutrinadores, né, entre os operadores do direito. Eu faço a seguinte observação. Eu fico um pouco preocupado com o excesso de intervencionismo do judiciário na Assembleia. Por quê? Porque a grande conquista que se teve na nova lei é a liberdade do devedor, junto com seus credores, de encontrar uma equação que atenda aos interesses deles e, aprovada essa equação, o judiciário iria homologar o plano, desde que, obviamente, observados os requisitos legais. Eu entendo que o judiciário não deveria intervir, por exemplo, em questões de deságio, em questões de mecanismo de transformação, fusão, incorporação, na questão dos juros decididos pelos credores, se irão juros sobre o débito, se não, se vai ter carência, se não vai ter carência, porque isso é uma discussão que deve se limitar aos interesses do devedor e dos credores. O judiciário não tem que interferir nisso. Na nossa opinião, o judiciário tem que interferir quando, por exemplo, houver vício na convocação da Assembleia, houver vício ou ocorrer alguma fraude nos mecanismos de votação, manipulação, fraude, né? Agora, fora isso, o judiciário não tem que intervir. Você não acha, por exemplo, um plano que preveja 60% de deságio com 12 anos para pagar, sem juros, sem correção, não pode estar havendo um abuso aí nesse sentido? Aí eu te pergunto, pela Constituição brasileira, não há nada que fique fora do controle do Poder Judiciário, né? Por que a Assembleia de Credores da Recuperação Judicial ficaria? Essa questão. Eu não estou defendendo a soberania absoluta, porque também realmente não é o caso. Eu acho que é importante uma intervenção não ostensiva. A questão que você fala de 60% de deságio, eu vou mais longe. Qual é o problema dos credores deliberarem livremente, observado todos os requisitos legais, que eles vão conceder um deságio ao devedor de 90%, se propondo a receber apenas 10% do seu crédito, mas acreditando que com esse mecanismo, com esse deságio, o devedor, que não está devendo por má fé, mas sim por uma questão de contingência de mercado, interna ou externa, né, ele recebeu um voto de confiança dos credores. E esse voto de confiança dos credores tem que ser respeitado. Se o deságio é de 90%, o direito é patrimonial. Se os credores quisessem abrir mão do crédito, o judiciário não tem que dizer que não pode abrir mão do crédito. É lógico que o judiciário tem que interferir onde? Onde houve fraude. E o que você está querendo dizer é assim, desde que a Assembleia tenha sido conduzida de forma legal, sem manipulação, o Poder Judiciário não... Isso. Agora, é lógico, existem algumas questões que o judiciário tem que intervir. Por exemplo, que tem acontecido muito, o plano vem e contempla... Lógico, o plano é uma novação do débito daquele devedor com os seus credores. Os créditos que se submetem aos efeitos são os créditos daquele devedor. Entra a questão dos cobrigados. Os fiadores, cobrigados, avalistas, estes não se submetem aos efeitos da recuperação. Portanto, os credores poderão receber o crédito desses sujeitos que são os cobrigados integralmente na forma em que foi contratado. O que a gente tem observado? Que alguns planos colocam a novação não só do débito do devedor, mas também em relação aos cobrigados. Aí está tendo uma infração a expresso dispositivo legal. Aí o judiciário tem que intervir. Aí é o papel do judiciário, né? Uma outra questão, por exemplo, que o judiciário tem, inclusive a Câmara de Recuperação aí de Direito Empresarial, né, do Tribunal de Justiça de São Paulo, tem se posicionado quanto à não incidência de correção monetária, né? Se o plano não prevê
prevê um pagamento de 10, 15, 20 anos, porque é livre a convenção entre devedor e credores, sem correção monetária. O judiciário tem entendido que a correção monetária, como ela não é um plus, ela apenas vai atualizar num momento inflacionário, né, o poder de compra da moeda de um determinado momento para um momento futuro, essa convenção no plano de exclusão de correção monetária estaria aí ferindo direitos dos credores e até mesmo interesse social. Neste caso, o Judiciário, no caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, tem feito uma intervenção nestas cláusulas do plano que não estabelecem, por exemplo, a incidência da correção monetária. O que eu tenho as minhas reservas aí, viu, Eduardo? Bom, professor, deferida a recuperação, aprovado o plano, o que acontece nesses 2 anos? Nós temos normalmente hoje os planos de recuperação contemplam condições negociais entre devedor e credores que superam esse prazo de 2 anos. Dentro desse período de 2 anos, o legislador estabeleceu que o devedor vai ficar, eu costumo falar entre aspas, sob a ótica do judiciário. Nesse período, se o devedor deixar de cumprir alguma das obrigações assumidas no plano, o próprio juiz de ofício pode decretar a falência do devedor. A requerimento dos credores ou das partes envolvidas no processo, pode ser decretada a falência do devedor. Após esse período de 2 anos, né, encerrada essa fase que a gente chama de recuperação, após esse período, se o devedor deixar de cumprir as suas obrigações contidas no plano, não que ele não possa ir para a falência, só que aí será instaurado um processo de falência ordinário, como em uma situação comum. Não haverá convolução da recuperação em falência, como pode ocorrer nesse período de 2 anos. E quais são os créditos que ficam de fora da recuperação e qual o tratamento é dado ao crédito trabalhista? Então, é uma questão importante. A recuperação, infelizmente, deixou fora alguns créditos significativos daquele devedor, como, por exemplo, eu já falei, a questão tributária. Né? Lógico que o crédito tributário não pode ter o mesmo tratamento dos demais créditos, mas nem por isso também o Estado não tem que contribuir com a sua parcela de sacrifício para fazer com que aquele devedor se recupere, supere a crise econômico-financeira que ele se encontra. Outros créditos que estão fora da recuperação, uma boa parte deles créditos ligados às instituições financeiras, e isso que nos causa às vezes alguma perplexidade, são, por exemplo, os credores proprietários de créditos com alienação fiduciária, reserva de domínio, arrendamento mercantil, todos esses direitos do devedor que outorga ao credor a propriedade de seus bens, esses créditos não se submetem aos efeitos da recuperação. E isso é uma situação que, a nosso ver, se mostra mais por uma questão de discricionariedade do legislador do que um critério lógico. E aí entra aquela questão que tem um prazo aí de 180 dias, que não pode ser retirado da empresa bens essenciais, mesmo que sejam... Isso. Fala pra gente um pouco disso, professor. Exatamente, Eduardo. Isso causa desassossego. Bastante. É um problema que o judiciário tem enfrentado aí de forma conflitante às vezes. Esses créditos que não são submetidos aos efeitos da recuperação, por exemplo, o credor que tem reserva de domínio, o credor que tem alienação fiduciária, eles não submetem aos efeitos da recuperação. Portanto, poderão exigir o cumprimento dos contratos na forma convencionada. Só que o legislador tomou o cuidado de impedir que, se esses bens são essenciais para a manutenção da atividade econômica, eles não podem ser retirados da posse do devedor por mecanismo judicial. Né? Exatamente para preservar a perspectiva do devedor se manter trabalhando, porque senão eu tiro lá os equipamentos que são os principais para que o devedor possa continuar trabalhando, ou seja, todo aquele esforço dos credores submetidos ao plano é jogado por água abaixo. Né? Então, realmente fica aí esse período de 180 dias suspensas todas as ações e execuções, né, intentadas contra aquele devedor. Inclusive as execuções trabalhistas, onde vira e mexe nós temos aí conflitos positivos de competência levados ao STJ. O STJ tem entendido que essas ações também de execução trabalhista se submetem, né, devem ser suspensas nesse período de 180 dias. E os créditos trabalhistas, professor? A questão dos créditos trabalhistas, o legislador teve um cuidado diferente dos demais credores, ao estabelecer que os créditos trabalhistas deverão ser pagos, contemplados dentro do plano, no máximo em 12 meses, exatamente pela natureza
alimentar desses créditos, né? Então, acho que esse ponto também foi muito bem observado aí pelo legislador. Professor André, já queria agradecer pela presença, muito obrigado aí pelo nosso bate-papo, né? E queria que você falasse um pouco do livro que vocês estão lançando. Obrigado, Eduardo, eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer aqui conversar com os nossos telespectadores, aos nossos colegas advogados, advogadas, estagiários, né? Alunos e ex-alunos também. E aproveitando, nós estamos agora lançando, Eduardo, o livro, uma obra coletiva de vários colegas professores, Estudos a Jato. São mais de 600 questões comentadas dos últimos exames da OAB, né, pelos diversos professores das respectivas áreas, questão enunciado por enunciado, são cerca de mais de 2.400 enunciados, comentado com dicas para aqueles que querem ingressar no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil. Qual é a editora, professor? Editora IELD. Já é. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Eduardo. Prazer. Este foi o programa OAB na TV da 12ª subseção, com apoio cultural do Centro Universitário Estácio Uniceb. Muito obrigado pela audiência. Semana que vem nós estaremos de volta.